Estou aguardando. Pode começar? Oi, pessoal. Boa tarde aos que pularam o almoço para estar aqui e passar fome, mas escutar a historinha da 99. Se quiserem sentar aí na sombra. Bom, vou fazer um negócio super informal aqui. Se vocês quiserem perguntar, eu gosto mais até de conversar com vocês e ajudar nas dúvidas que vocês tenham do que ficar falando aqui do que foi que a gente fez. Mas tem aqui uma linhazinha mestre, eu vou passar rapidinho esses quadros e aí a gente bate um papo, tá legal? Acho que é mais rico dessa forma. Então, se quiser no meio do caminho interromper, perguntar, tirar dúvida, etc., vamos lá. Ok? 99 é uma empresa bem nova, a gente começou em 2012 e parece loucura, assim, fazem só 5 anos e os primeiros um ano e meio, ninguém nem ouviu falar da gente, era muito pequenininho ainda. Então, na prática mesmo, tem uns 3 anos de empresa, assim, com gente contratada, com sede, etc. Então, ainda é um negócio extremamente jovem. E quando a gente começou pequenininho, obviamente, todo mundo começa pequeno, mas a gente já queria fazer um negócio muito grande. Então, a nossa ideia já era resolver problemas grandes, embora a gente não tivesse a menor ideia de como é que a gente ia chegar lá. Então, a gente tinha objetivos grandes, sabia que tinha que começar pequenininho, não tinha a menor ideia de como é que ia ser a ponte para trilhar esse caminho, mas aí você tem que começar alguma hora, né? Então a gente começou. 3 fundadores, os 3 politécnicos, tem 10 anos de diferença minha para o Ariel e o Renato. E aí a gente fez um grupo que eu acho que é super interessante, que é uma coisa que é meio incomum no Brasil. A gente pega aqui quase todas as empresas de tecnologia, acho que tem algumas exceções aqui no Cubo, mas no geral, no Brasil, as empresas de tecnologia, elas não têm sócios que fazem a programação. Normalmente são pessoas de negócio que querem empreender e contratam algum programador ou contratam uma consultoria para fazer o aplicativo, etc. E eu acho que esse modelo funciona mal. Então, um dos diferenciais muito grandes que a gente teve foi lá no comecinho já juntar um grupo de gente que tinha todas as competências que a gente precisava para botar o negócio para rodar e para levar ele até um ponto onde a gente pudesse contratar mais gente, etc. Então, eu acho que as pessoas subestimam isso um pouco aqui. Então, junta 2 caras, o INSPER, GV, não sei o quê, não, vamos fazer um negócio, tal, vamos contratar alguém. Putz, é difícil paca de decolar. Então, a dica que eu dou para o pessoal, em geral, o pessoal fala, então como é que eu resolvo isso? Eu falo assim, se você está do lado do negócio querendo empreender, se insere meio que no ecossistema empreendedor, frequenta o Cubo, vai em eventos, tenta identificar caras que possam ser seus sócios e que vão tocar a parte de tecnologia. Foi o que eu fiz, na verdade. Então, eu conheci o Ariel e o Renato num evento da Endeavor. Eles foram apresentar um outro negócio que eles tinham. Eu gostei muito deles, o negócio não era com um potencial tão grande e tal, mas aí a gente acabou ficando próximo. E aí, depois de eu conhecer eles, 1 ano e meio depois, que a gente montou a 99. Então, eu acho um caminho legal, assim. Já tentar expandir um pouco o networking e botar uns geeks aí no meio. Começamos, então, em 2012, agora parece uma eternidade lá atrás. Só para lembrar, nenhum motorista de táxi tinha smartphone naquela época. Então, a gente tinha uns desafios meio básicos, que a gente queria fazer um aplicativo de transporte, mas os taxistas não tinham a ferramenta básica. Eles tinham telefone, mas era tudo aquele feature phone, né? Aquele telefone convencional. E aí, a gente fez uma aposta que eles iam aprender a usar, e a gente, no fim, deu certo por fazer essa aposta e trabalhar junto com eles para ensinar. Então, a gente tinha que criar o mercado. Era um mercado que não estava pronto para essa disrupção. A gente precisava criar esse caminho, né? Então, eles não tinham plano de dados, eles não tinham smartphone. A gente teve que inseri-los digitalmente, ensinar a usar o telefone e tal. Então, tem uma história divertida. Um motorista, uma vez, a gente atendia todos os motoristas pessoalmente. E um dos motoristas passou lá um dia e a gente instalou o aplicativo para ele e tal. Ele voltou no dia seguinte e falou, pô, meu telefone está quebrado tal. Aí o Ariel, que é o meu sócio que fazia o atendimento, falou, mas por que está quebrado? Eu falei, não consegue atender, não funciona. Quer ver? Me liga aí. Aí o Ariel ligou para ele ficava apertando e não atendia, mas precisava escorregar a barrinha para atender. Então a gente no começo teve até que ensinar o motorista a atender o telefone. É um pouco do custo do pioneirismo. Daí em diante, a gente começou a conversar com taxistas, começou a conversar com passageiros, e aí a gente enfrentou um problema clássico, que hoje em dia tem um monte de modelo de negócio que a gente chama de marketplace, né? Que é um modelo de negócio onde você tem muitos clientes de um lado e muitos fornecedores do outro. E, putz, como é que você começa um marketplace? Aquele problema da galinha ou do ovo, né? O que vem primeiro? Porque no começo,
Mesmo com a plataforma funcionando, e quando a gente lançou em 1º de agosto de 2012, a plataforma estava 100% funcional. Ela tem 0 valor, porque para um passageiro, se não tem nenhum motorista, não adianta nada usar o aplicativo. E para o motorista é a mesma lógica. Então, é muito difícil essa partida. Assim, até você chegar num patamar que dá aquele clique e você fala, agora vai, é muito inglório. Assim, você toma muita porrada, você só toma não. E aí a gente resolveu fazer uma estratégia que deu muito certo. Basicamente, a gente falou assim, nesses 2 lados do marketplace, vai entrar um monte de gente para concorrer para fazer a mesma coisa. Né? Hoje em dia não tem ideia nova, original, etc. Tudo se copia, todo mundo tem acesso à informação. Sou um pouco mais velho do que a maioria de vocês aqui. Da minha época de sair da faculdade, era aquele negócio de informação é poder. Então você não fala aquilo para ninguém, porque aí você vale mais do que os outros e tal. E a gente vive num mundo que hoje é completamente diferente. A informação ela é gratuita, universal, todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo todo. Né? Então a gente sabia que ia entrar um monte de empresas para fazer a mesma coisa. E aí a gente pensou, putz, como é que a gente consegue ganhar o jogo, mesmo sabendo que vai entrar gente que provavelmente vai ter mais dinheiro que a gente, mais funcionário, etc. Aí a gente pensou, fez um pouquinho de teoria dos jogos, e falou assim, putz, provavelmente quem entrar vai pegar um dinheiro e vai investir em passageiro, vai investir em Facebook, em download, etc. A gente falou assim, a gente está começando sem esse dinheiro, então vamos fazer uma estratégia diferente, vamos começar focando muito mais no lado dos motoristas. E essa estratégia foi assim, a gente criou essa estratégia antes de lançar o aplicativo para o mercado e ela dá diferencial para a gente até hoje. É engraçado, parece uma coisa que é fácil de copiar, que é óbvia, mas ainda hoje, e os nossos concorrentes foram mudando completamente ao longo do tempo, eu vou passar um pouco por isso, ainda hoje o nosso maior diferencial para Uber, EasyTaxi, Cabify, é que a gente trata melhor os motoristas. Então, a gente criou esse negócio lá atrás, funcionou para a gente ganhar escala e ainda hoje tem um mundo de gente que descobre que existe transporte por aplicativo, por exemplo, pela EasyTaxi ou pela Uber, e depois vem para a 99 porque a gente cuida melhor dos motoristas. Então, tem coisas engraçadas, né? Parece, a gente fala tanto como é que cria barreira de entrada, diferencial competitivo. Às vezes tem coisas simples, que é você realmente dar mais atenção, ter um cuidado especial com algum segmento que você trabalha. Então a gente fez isso e a gente trabalhou muito junto com os motoristas. E aí a gente gastou no primeiro ano muito mais tempo no aplicativo de motorista. Foi assim onde a gente gastou mais horas, mais esforço. A gente passava muito tempo nós 3 diretamente falando com os motoristas, convencendo eles a usar o aplicativo. E ainda assim foi difícil. Assim, para a gente chegar nos primeiros 100 motoristas ativos na plataforma ao mesmo tempo, levou quase um ano. Estou falando de 100 motoristas. Então assim... Pô, tinha tudo para desanimar, jogar a toalha, falar, putz, isso aqui não vai dar certo, não tem como. Mas a gente, mesmo com aquele volumezinho pequeno, que tinha pouca escala, a gente começou a ver que quando funcionava, era uma coisa muito legal. Então, assim, o volume era pequeno de motoristas, de passageiros, de corridas, mas todos esses que já estavam participando, interagindo com a gente, falavam assim, pô, isso aqui é incrível, isso aqui melhora demais a minha vida, seja motorista, seja passageiro. E aí a gente percebeu que, na essência, tinha uma coisa que tinha muito valor para os nossos públicos. Aí o desafio é, putz, então tá bom, como é que a gente leva de 100 motoristas? Hoje a gente tem 300 mil, então como é que você sai do 100 e vai para o 300 mil? Nesse contexto também ajuda muito a gente ter feito um relacionamento muito forte com os primeiros motoristas, porque eles aí nos ajudaram a dar escala, não foi só a gente que fez. Então, o fato da gente ter os primeiros 1000 motoristas, a gente pessoalmente, os founders falaram com eles, instalaram aplicativo para eles e tal. E aí, esses caras viraram promotores da 99. Eles viraram promotores para os outros motoristas, para os passageiros. Então, foi uma coisa que teve custo zero. O custo era muito mais o nosso tempo, sola de sapato e tal. Mas essa turma virou fã da 99 e eles passaram a trabalhar para a gente para conseguir mais escala, mais gente entrando no sistema. Então, foi um modelo que funcionou muito bem. Bom, aí a gente brinca que a nossa vida é uma montanha-russa, né? Acho que história de startup é sempre assim, né? Tem muitos altos e baixos, intensidade, aquela loucura. E aí a gente resolveu, em 2013, pegar um primeiro investimento, foi um investimento semente, mais ou menos uns 3 milhões de reais. E aí a gente falou, putz, com isso aqui a gente vai agora para o Brasil todo, a gente estava só em São Paulo. Aí uma história interessante, eu contratei uma pessoa de expansão, o nosso International Vice President of Expansion, era o Juliano, é um cara que
estava vindo de 2 anos sem trabalhar, só de fazer couchsurfing, mundo afora, que basicamente é tipo um Airbnb, que você não paga nada. A galera te oferece lá o sofá de casa e tal. E aí o Juliano ficou 2 anos viajando o mundo sem gastar nada, voltou para o Brasil, ouviu falar da 99, mandou um e-mail, falou, pô, gostei disso aqui. E aí eu fiz uma proposta de trabalho para ele no dia que a gente conversou. Falei, pô, você tem exatamente o perfil que a gente está querendo, porque eu estou querendo alguém para viajar o Brasil todo e botar 99 para rodar nesses outros países, né, nessas outras cidades. Que, na verdade, são quase países, né? Tipo, comparar São Paulo com o Rio, com Porto Alegre, Fortaleza, são muito diferentes. Mas aí o Juliano falou assim, não, legal, pô, super afim de fazer, vamos lá. Aí ele falou assim, qual que é o plano de expansão da 99? Eu falei, Juliano, o plano de expansão é o seguinte, a gente tem que estar nas 10 principais cidades em 3 meses. Ele falou, putz, legal. E como é que o plano está estruturado? Qual que é a ordem? Quantas pessoas vão trabalhar nisso e tal? Eu falei assim, putz, o plano está super estruturado. O número de pessoas que vão trabalhar nisso é você. Você vai viajar para as 10 cidades e você vai uma por uma, você vai passando uma semana em cada uma. Na semana que você ficar lá, você fala com um monte de motorista, você tenta contratar alguém para já ficar lá tocando depois você sair, e você vai para a próxima, e assim vai. E daí ele falou assim, tá, entendi, e por onde eu começo? Aí eu falei assim, por onde é que você tem amigo? Aí ele falou assim, como assim? Estou querendo saber por onde eu começo o plano de expansão da 99. Não estou brincando. Eu falei, eu também não estou brincando. Você não faz a menor diferença por onde você começa. Você tem 3 meses para cobrir tudo isso aqui. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Por onde você vai começar? Pô, estou zero preocupado. E isso é uma das coisas legais que eu acho de startup, que putz, qualquer empresa grande ou mais estruturada e tal, assim, putz, como é que eu vou para o Brasil todo? Nossa, vai fazer 500 mil planos e planilhas e planejamento estratégico e reuniões, etc., para no fim chegar num negócio mega basicão, manda alguém para lá e sai fazendo. E aí, provavelmente empresas normais em 3 meses ainda não teriam terminado de aprovar o plano de expansão, a gente tinha coberto o Brasil todo. E outra coisa que eu acho legal também de startup é que a gente tem capacidade de fazer coisas incríveis, assim. E às vezes nem a gente mesmo acredita. Mas quando a gente sai para fazer, as coisas acontecem. Se a gente arregaça a manga, vai lá, acredita, as coisas acabam acontecendo. Então, se pegasse qualquer pessoa sã, normal, e falasse um cara vai expandir a 99 para 10 cidades em 3 meses, ia falar impossível. E não era, deu certo. Então acho que tem lições bem bacanas aí disso no nosso comecinho. Bom, aí 2014 veio, a gente na rua para tentar levantar uma outra rodada de capital, um Series A, e putz, estava difícil, aí no Brasil difícil de ter esse dinheiro, fomos conversar com fundos de fora e tal. E aí, nesse ano, assim, a Easy Taxi era o nosso principal concorrente. Eles levantaram lá Series A, B, C, D, Z, e aí no final das contas a gente estava lá com os nossos 3 milhões de reais e eles já estavam com uns 200 milhões mais ou menos. E a gente estava concorrendo direto com eles. E no fim a gente ganhou o jogo. Como é que a gente ganhou o jogo? De novo, volta lá na origem, aquele negócio de ter diferencial de produto, de cuidar bem do motorista, etc. Isso foi se traduzindo em ganho de market share. Então, 2014 foi um ano que a gente sofreu, porque a gente tinha muito menos dinheiro. Então, a gente não conseguia fazer campanha, não conseguia investir, não tinha nenhum time de Customer Acquisition, porque não tinha dinheiro para usar. E aí a Easy Taxi, na verdade, nos ajudou muito, porque eles pegaram a grana e meio que propagandearam para o mercado que existia um aplicativo para chamar táxi, etc. Então, a grande maioria das pessoas ficou sabendo que existia isso pela Easy Taxi, não pela 99. Mas depois que entrou no sistema, os motoristas convenciam a mudar para 99, outros passageiros, o produto era melhor, etc. Então, a gente meio que usou, o pessoal diz isso lá no Aikido, usar a força do seu oponente contra ele próprio. No fim, o budget de marketing da Easy Taxi ajudou mais a 99 do que a Easy, porque eles ajudaram a gastar para educar o mercado que existia essa plataforma. Uma vez que as pessoas entravam nessa plataforma, elas iam para 99 porque era o melhor produto. Então isso funcionou super bem.
Mas não foi um ano fácil, assim, foi um ano que a gente viu a EasyTaxi crescendo muito mais e a gente na rua para tentar pegar grana, não conseguia tal. Então foi um ano que foi assim, de muita luta e muita dúvida. Putz, será que a gente vai conseguir ganhar o jogo e tal? Então não parece fácil agora, mas na época não foi nada fácil. Assim, a moral da galera tava abalada, cada vez que a EasyTaxi lançava uma promoção, todo mundo ficava em depressão. Putz, vai acabar, vão destruir a gente. Então, assim, tem que perseverar, porque não é fácil. Aí veio 2015, e 2015 foi o ano que a gente acelerou de verdade, assim. Então, 2015, no comecinho do ano, a gente pegou 2 rodadas, uma em janeiro e uma em junho, uma de 15 milhões de dólares e uma de 25. Eu falei, putz, agora estamos no jogo, agora a gente tem dinheiro para investir. E foi engraçado, porque até os nossos investidores falaram, putz, agora você está com dinheiro, vamos bombar a Customer Acquisition. Eu falei, vamos, mas primeiro a gente precisa contratar uma equipe que saiba fazer isso, que a gente nunca tinha feito até então, né? Então, a gente contratou uma equipe, criou essa competência dentro de casa e fomos fazer. E aí, putz, a gente fez muita coisa legal. E parece que 40 milhões de dólares é muito dinheiro, mas no nosso segmento, só para lembrar, metade do que a EasyTaxi já tinha levantado. Então, assim, é bastante dinheiro, não dá para dizer que não. Mas ainda assim, para fazer coisas que a gente fez campanha nacional, com TV, rádio, revista, outdoor, um monte de coisa online, etc. Não é um mundo de dinheiro. A Vivo gasta, sei lá, R$1 bilhão por ano em marketing. Então, e a gente precisava usar a maior parte desse dinheiro também para contratar gente, mudar para uma sede maior, que o pessoal não estava cabendo e tal. Então, era uma rodada bem significativa, principalmente para padrões de Brasil, mas a gente precisou continuar sendo muito eficiente. Isso ajuda a ter isso no DNA desde pequenininho, porque aí na hora que você tem dinheiro também você não joga fora, você faz valer. Então fizemos material para TV, patrocinando um monte de time de futebol, então foi um ano que a gente realmente apareceu para o Brasil todo. E aí, basicamente, a gente venceu o jogo no táxi. Assim, a gente começou 2015 com metade do tamanho da EasyTaxi e terminou mais do que o dobro. Então foi um ano assim que a gente falou, putz, pegamos essa grana com o objetivo, assim, vamos ganhar o jogo, usamos bem esse dinheiro, ganhamos o jogo. Então chegamos no final de 2015, moral lá em cima, tudo ótimo, tal, o jogo tá ganho, tranquilo. E aí veio 2016. E aí, em 2016, eu brinco aqui que, putz, enquanto antes, 2015, estava tudo incrível, ganhando market share, crescendo adoidado e tal, em 2016 o jogo mudou de campo. A gente foi o campeão no jogo do táxi e o jogo saiu do táxi. E aí, basicamente, a gente tinha gasto o investimento que a gente tinha levantado e a gente precisava levantar mais dinheiro para poder jogar no outro campo também. E putz, isso demorou pra caramba para acontecer, foi muito mais difícil do que a gente gostaria. A gente teve que conversar com dezenas de fundos e tal. Então 2016 foi um ano que a gente sofreu. A gente não andou para trás, mas a gente viu a Uber nadar de braçada, basicamente com zero concorrência. Eles tinham uma proposta de valor que era interessante, fora do táxi era mais barato, o serviço melhor. E não tinha ninguém concorrendo com eles, absolutamente ninguém. Então é um oceano azul total. E aí eles cresceram um monte. E aí, de novo, que nem tinha sido com a EasyTaxi lá no começo, todo mundo dava a gente por morto. Tal. Eu lembro uma matéria, eu gosto bastante de futebol, né? Então tem sempre essas coisas que os técnicos gostam de usar como motivação no vestiário. Tal. Saiu uma matéria na época Negócios, mais ou menos um ano atrás, falando que a 99 estava conversando com a Easy para se juntar e tal. E aí escreveram uma frase que eu achei interessantíssima. Falaram assim, segundo um executivo de mercado, 99 e Easy vão se abraçar e caminhar juntas em direção ao penhasco. E, pô, eu olhei aquilo, obviamente aquilo mexe, né? Você fala assim, pô, isso aqui vai acontecer com a gente? Não vai acontecer com a gente, vamos trabalhar para fazer diferente. Mas poderia ter sido o que teria acontecido, né? Então acho que depende muito da gente, de novo, arregaçar a manga e falar, pô, o jogo mudou, estamos tomando umas porradas aqui, mas vamos lá, vamos brigar de novo e vamos ganhar. Então foi o ano de 2016, foi um ano difícil para a gente, porque a gente ficou o ano inteiro sem funding. A gente foi para o break-even, então a gente foi para uma estratégia muito mais de sobrevivência do que de crescimento, porque a empresa ainda não gerava caixa suficiente para pagar as contas e a gente não conseguia, a rodada ia atrasando, aí chegou no meio do ano, juntei a empresa toda, falei, galera, agora é break-even. Então, depois a gente vê, volta a crescer e tal, mas agora sim,
A gente tem que trabalhar para a sobrevivência da companhia. E a gente sempre fez isso com muita transparência, assim, conversar com as pessoas, dividir os resultados, explicar o que estava acontecendo. E foi um negócio incrível, assim. A mobilização que teve da empresa inteira para conseguir isso foi, emocionante. Então, a gente conseguiu em 40 dias, a empresa cobria mais ou menos 1/3 das despesas e em 40 dias conseguiu fechar a conta e chegar no break-even. Um esforço gigantesco de todo mundo, a gente mudou a forma de pagar os taxistas, a gente pagava em conta bancária, passamos a pagar num cartãozinho pré-pago, isso reduziu os custos, melhorou os controles, a gente passou a cobrar por todas as corridas, até então a gente só cobrava pelas corridas que eram pagas pelo aplicativo, então assim, a gente reinventou a empresa inteira em 40 dias, com todo mundo trabalhando junto com um objetivo só, que era break-even, e aí conseguimos chegar lá. Então foi um negócio assim, eu acho que de tudo que a gente fez na nossa jornada, para mim, assim, foi a fase mais marcante, assim, que realmente toda a galera se juntou, se uniu e falou, não, vamos fazer. Isso aqui precisa continuar, e deu muito certo. Então a gente chegou no break-even lá no meio do ano e continuamos trabalhando na parte de funding, né? Aí a gente chegou à conclusão que os anos pares são os anos que a gente apanha e os anos ímpares são os anos que a gente bate, né? Porque a gente começou a ver, putz, tem um padrão, espero de coração que a gente quebre isso em 2018, mas 2014 foi um ano que a gente teve muita dificuldade para levantar dinheiro e a gente viu a EasyTaxi crescer mais rápido, 2016 foi a mesma coisa, a gente viu a Uber crescer mais rápido. Mas aí, basicamente, a gente olhou para esse cenário todo e a gente sabia o que a gente precisava fazer. A gente precisava competir em todos os campos. Então, não adiantava a gente falar assim, não, vamos ficar só no táxi, porque é uma solução boa. A gente não acha que o táxi vai acabar, ele tem vários diferenciais. Mas, claro que a gente precisava jogar em todo o espectro de soluções de mobilidade. Então a gente queria fazer isso. A questão é que a gente não tinha dinheiro para poder entrar no POP, que é o que a gente lançou no ano passado. Então, basicamente, é o carro particular da 99. Então, o problema não era só lançar. Lançar a gente até lançou sem dinheiro, mas para dar escala, você precisa investir muito. E aí uma coisa que acho que vale falar, assim, todo mundo pergunta, pô, e aí, como é que ficaram os taxistas, tal? Pô, a gente foi super transparente com eles, a gente sentou com as lideranças de taxista, a gente fazia focus groups, a gente se expôs muito para explicar para eles que, na verdade, a gente precisava fazer esse movimento, porque a 99, ela tinha que ter todas as categorias, ela não podia ficar numa categoria só ou outra. Então a gente teve muita transparência para lidar com isso, a gente contou para os taxistas antes de contar para a imprensa, obviamente aí em seguida a imprensa já veio conversar com a gente, etc. Mas a forma como a gente trabalhou isso, é o momento que a gente resolveu, vamos ter que fazer, a gente chamou os taxistas e explicou, olha, nós vamos fazer isso, vai funcionar dessa forma. E a gente falou uma coisa que é interessante, é totalmente contraintuitivo e ninguém acreditou com uma certa razão de descrença na época. Tipo assim, se a gente fizer isso e der certo, isso vai ser bom para o táxi. Aí o cara, pô, fala sério, como é que vai ser bom para o táxi você lançar um serviço paralelo fora do táxi? E aí o que a gente contou para eles é o que tinha acontecido na China com a Didi, que veio a investir na gente, que é a maior empresa desse segmento no mundo. Se você tem uma plataforma que tem todas as categorias, tem hora que as pessoas preferem usar táxi. Principalmente em São Paulo, outras cidades brasileiras têm corredor, o táxi ele acaba sendo muito mais rápido. Então, o fato dos concorrentes não terem táxi faz com que, se a gente traz mais gente para a plataforma da 99, as pessoas entram para usar o transporte mais barato, mas muitas vezes ele está com pressa e ele vai pedir um táxi. Então, a gente viu isso acontecer na China. A Didi, que é a nossa investidora, fez a mesma trilha que a gente. Começou no táxi e depois foi para outras categorias. E eles falaram isso para a gente. Quando você fizer crescer as outras categorias, o táxi vai voltar a crescer. E a gente está vendo isso esse ano. Então, hoje a gente tem os dados, a gente lançou isso faz mais ou menos um ano, está crescendo muito e o táxi voltou a crescer. Então, é uma coisa que é super legal, assim, está comprovando uma hipótese que a gente tinha tido lá atrás. Então, basicamente, a gente, trilhando aí essa volta ao topo, liderança do mercado brasileiro, a gente tem hoje um app que tem transporte particular, tem táxi com desconto. Então, a gente ofereceu aos taxistas uma ferramenta para competir com a Uber. Falou assim, você está perdendo porque muita gente quer preço. Então, se você, taxista, quiser competir em preço, a gente vai te dar uma ferramenta, você vira uma chavinha no teu aplicativo e oferece a tua corrida com desconto. Aí você vai ficar equiparado em preço e muita gente, por preço equivalente, prefere o táxi. Então, a gente ofereceu isso para os motoristas, conversou com eles, de novo, nesse mesmo esquema, explicou o racional, conversou com as lideranças e tal.
E aí, mais ou menos metade dos motoristas aderiram, outra metade não aderiu. E os que aderiram voltaram a ter um volume de corridas muito maior. Então, a gente tem transporte particular, o táxi com desconto, o táxi comum preço cheio e também o táxi executivo, que varia de praça para praça em função das regulamentações. Mas aqui em São Paulo a gente ajudou a prefeitura a lançar uma licitação 2 anos atrás, que é do táxi preto, que é um carro melhor, com banco de couro e tal, mas que também tem a vantagem de poder usar corredor, então você também ganha esse tempo. E aí cada cidade tem uma solução um pouco diferente, depende da regulamentação local. Mas então, no final das contas, a gente conseguiu agora ter o que a gente queria, que era um guarda-chuva de produtos que é melhor do que de todo mundo no Brasil. A gente tem todas as opções, a gente tem o menor preço, a gente tem o caminho mais rápido, a gente tem carro premium, a gente tem tudo. Então, vira um one-stop shop que resolve todos os problemas dos passageiros. Aí, 2017, bom, a gente anunciou em janeiro e maio a maior rodada de investimento em startups da história do Brasil, né? Foi uma rodada de mais de 200 milhões de dólares que a gente levantou. Metade desse dinheiro veio da China, da Didi, que é a maior empresa do segmento no mundo. A outra metade veio do SoftBank, que é o maior fundo de investimento em startups do planeta. Eles são baseados no Japão. Eles têm um fundo de 100 bilhões de dólares para startups de tecnologia. E também veio um pouquinho de outros investidores, tem a Riverwood, que é um fundo dos Estados Unidos. Então, a gente fechou essa rodada, levou 18 meses, desde a rodada da Série B até essa rodada da Série C, foi muito tempo. A gente preferiria ter fechado uma rodada menor no meio do caminho, mas acabou que não conseguimos. E aí a gente voltou para o jogo com força, aí a gente conseguiu voltar a investir em produto, trazer mais gente, e aí o que a gente está fazendo agora é muito fortemente levando essa categoria do 99 Pop para o Brasil todo, parecido com o que a gente tinha feito no táxi lá atrás, mas agora já com uma escala muito maior. Obrigado. Bom, agora com isso a gente voltou a crescer, né? Então, a gente teve no ano passado um crescimento muito tímido, a gente tinha tido um crescimento muito explosivo, como eu falei, nos anos ímpares, e a gente voltou a ter esse crescimento explosivo, aí 20%, 30% ao mês. Então, com essa plataforma toda, a gente voltou a ter, na verdade, a melhor oferta do mercado, e aí o crescimento está se concretizando. Só para dar uma ideia de números, a gente tem hoje 300 mil motoristas cadastrados na plataforma, são 15 milhões de passageiros com o aplicativo instalado, e a gente está fazendo aí milhões de corridas por mês. Não coloco o número, que a gente não divulga o número exato, mas também está crescendo aí, como eu falei, uns 20%, 30% ao mês. E aí, assim, eu acho que talvez a principal mensagem aqui o pessoal olha hoje e fala, 99 é empresa grande, consolidada, parece que é fácil de fazer isso, não é fácil. E eu acho que uma coisa que eu me identifiquei muito, não sei se qual de vocês viram aquele filme lá do McDonald's, o Founder. É um filme super legal, super interessante. E tem uma frase que ele fala que eu me identifico muito, que tem uma frase americana que diz que uma das definições da loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E aí ele fala, o fundador lá, né? Fala assim, eu não acredito nisso, eu acredito que a chave para o sucesso é a persistência, você realmente acreditar e insistir, porque se você tiver a visão certa, uma hora a coisa vai encaixar e vai funcionar. Então, eu acho que precisa muito disso, assim. Às vezes, realmente, você tem que ter muita resiliência, muita perseverança, porque o caminho, ele é uma montanha-russa mesmo, ele é cheio de altos e baixos. E na verdade, para quem está empreendendo, tudo conspira contra, está tudo contra. Sim, é concorrência, é imposto, é o governo, é tudo. É muito difícil. Então, se você realmente não tiver uma crença muito profunda e não liderar a tropa com muita confiança, você não consegue chegar lá. E aí os caminhos você vai achando pelo meio da jornada, não é uma coisa que você prevê tudo, planeja perfeitamente e aí se executa. Você vai encontrando as formas de resolver os problemas. Mas realmente precisa dessa confiança meio que inabalável e aí isso que faz uma plataforma que permite atrair gente, permite gente para trabalhar, as peças aí do marketplace e tudo mais. E aí só um jabazinho para terminar, hoje qual que é a nossa proposta de valor? Basicamente, a gente quer fazer uma viagem mais barata e a gente consegue fazer isso em todas as categorias.
Então, você consegue, basicamente, é o que você paga menos é via 99, se você quiser a categoria mais barata, obviamente. A gente chega mais rápido, porque a gente tem a rede maior de veículos, e às vezes a gente até complementa uma rede com a outra. Às vezes você pede um carro de uma categoria, recebe um upgrade se tiver um carro mais perto. Segurança para a gente é um negócio fundamental. Então, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente inseguro. Isso é uma coisa que nos chateia demais. A gente tem um grupo especializado em data science, engenharia, trabalhando no problema de segurança. E é incrível as coisas que a gente já conseguiu resolver em termos de diminuição de incidentes. Aqui no Brasil, em geral, o problema, o risco no transporte, principalmente transporte com carro, ele está hoje muito mais para o motorista do que para o passageiro. Tem risco para o passageiro também, mas assim, a gente vê muito mais casos de violência contra o motorista do que contra o passageiro. E tem ferramentas boas para a gente conseguir se prevenir disso. Entendendo padrões de uso, a gente começa a ver, putz, esse cara aqui está suspeito, e a gente já conseguiu evitar um monte de assalto a motorista, por exemplo, usando toda essa plataforma que a gente está criando de segurança. Para os passageiros, a gente faz a checagem disparado mais completa do Brasil, em termos de checagem de antecedentes criminais, etc. A gente é super rigoroso com isso. Então, quando era no táxi, era uma coisa que a gente contava muito com o poder público fazer a triagem, checar antecedentes, etc. Quando a gente sai do táxi, a gente tem que fazer tudo, porque não tem regra nenhuma. Então, a gente se sente muito responsável mesmo por tudo que acontece quando alguém entra dentro de um carro intermediado pela 99, seja motorista e passageiro. É uma coisa que, para nós, é extremamente importante. A gente cria trabalhos, né, para muita gente, trabalho, renda, etc. Obviamente é uma coisa importante para o Brasil, e a gente tenta construir uma sociedade melhor para todo mundo. Então, o que a gente faz hoje, na verdade, é a pontinha do iceberg do que a gente quer fazer daqui a 5 ou 10 anos. A gente foi para a China 2 meses atrás, tivemos uma imersão lá de uma semana, incrível o que o pessoal está fazendo lá. Tem toda uma plataforma de smart cities que a gente quer trazer para o Brasil, que vai melhorar o trânsito para todo mundo, controlar os semáforos da rua com machine learning. A Didi já está fazendo isso em algumas cidades chinesas lá. Quer dizer, não é nem só programar o semáforo remotamente, é a cidade inteira ser meio viva e se adaptando às condições de tráfego, etc., para otimizar o semáforo, para otimizar aquelas vias que mudam de direção, que nem quando você vai para o Morumbi, de manhã eles abrem uma via a mais para vir do bairro para o centro, que hora que é para fazer isso, que vias que faz sentido e tal. Então, tem todo um projeto de fazer, meio que devolver a cidade para as pessoas, tirar a cidade dos carros e devolver para as pessoas. E esse é o projeto que a gente quer fazer para o Brasil também, é muito maior do que a gente faz hoje, muito mais ambicioso, mas é totalmente factível, assim. Então, a gente hoje basicamente transporta as pessoas de um ponto para o outro, mas o portfólio, o guarda-chuva de serviços vai ser muito maior, e a gente vai trabalhar bastante para essa missão maior de melhorar a vida das pessoas nas cidades e diminuir os congestionamentos. Aí, só para terminar, falar muito rápido aqui dos valores, tem 5 minutos. Eu acho que valores são coisas super importantes, né, para todas as empresas, e para startups, principalmente, eles acabam sendo muito os valores dos fundadores, né? Então, qualquer startup, eu costumo brincar que um CNPJ nada mais é do que uma coleção de CPFs. E quando você tem uma startup, os valores dos founders, eles ficam muito impregnados. Aquilo é o valor da empresa. No começo tinha Paulo, Ariel e Renato. Quais são os valores da 99? Os valores de Paulo, Ariel e Renato combinados. É isso, é simples assim. A gente começou o ano com 200 pessoas, estamos com 600, vamos terminar com quase 1.000. Aí vira um desafio muito maior, a gente garantir que isso está realmente enraizado, que está alinhado, que as pessoas novas que estão entrando estão compradas com isso e tal. E aí o processo que a gente fez isso, eu achei super bacana também. Em vez da gente fazer, então vamos pegar Paulo, Ariel e Renato, vamos botar aqui no papel quais são os nossos 10 valores e vamos colocar na parede e falar para todo mundo, pessoal, isso aqui que a gente quer. A gente fez meio que o contrário. A gente já tinha umas 200 pessoas, a gente fez uma pesquisa com essas pessoas, para cada um falar o que a 99 significava para ele. E aí a gente recebeu todas essas respostas, a gente organizou a lista e isso deram os 10 valores da 99. A gente ficou muito feliz de ver que eram realmente as coisas que a gente também acreditava. Quer dizer que esse trabalho tinha sido bem feito até então, mas o desafio agora é muito maior na escala que a gente tem de crescimento, contratação, tudo mais. Então,
A gente colocou vários aqui, mas em vez de botar uma lista de ordem alfabética, a gente botou, na verdade, fez um círculo e colocou um central, que é ser genuinamente preocupado com as pessoas. A gente acredita que esse é o valor central da 99, e nessas coisas, a gente tem falado muito também de diversidade, de inclusão social, inclusão de gênero, inclusão racial, e a gente acha que tudo isso é importantíssimo. Então, a gente valoriza demais a diversidade, e a gente acredita que a diversidade ajuda a empresa a ser mais rica, a tomar melhores decisões, ter mais empatia com todos os públicos, etc. Então, isso tudo está excelente. Mas aqui, que são os valores da 99, aqui é zero diversidade. Aqui, basicamente, ou isso te representa ou não te representa. E se não te representa, não é na 99 que você deveria trabalhar. Porque essa discussão não dá para ter com a pessoa no trabalho, no dia a dia. Você pode discutir, putz, vamos lançar Porto Alegre, vamos precificar assim, vamos comunicar assado, ótimo, vamos conversar. Agora, vamos ferrar as pessoas ou vamos cuidar das pessoas? Isso não tem conversa. A gente resolveu que a gente vai cuidar das pessoas. Então, a gente não pode ter pessoas trabalhando na 99 que desacreditam nos valores fundamentais que a gente tem como empresa. Então, eu acho super importante ter essa distinção muito clara. Assim. Então, valores, basicamente, tem que ser uma aderência completa. E como é que a gente faz isso? Basicamente, muita entrevista. Cada pessoa que vai trabalhar no 99 acaba fazendo um monte de entrevistas. Então, a gente tem que testar para essas coisas. A gente é explícito nisso também, então isso está espalhado por toda a empresa. A gente fala com as pessoas, olha, isso aqui é a forma como a gente acredita. Você gosta de trabalhar assim? Isso aqui te representa? E aí, por fim, a gente faz uma coisa que eu acho super legal também. A gente tem alguns painéis na empresa onde esses valores estão lá escritos e todo mundo que trabalha na 99 já foi em algum desses painéis e assinou. E assinou o nome lá. E aquilo é meio que um pacto que a gente faz com cada colaborador, que é, putz, isso aqui te representa. E se te representa, vai lá e assina embaixo. E aí as pessoas fazem isso. Então, fora isso, tem todo um processo de avaliar se as pessoas continuam aderentes a isso, junto com os performance reviews, etc. Mas então é uma coisa assim, super, hiper fundamental que a gente não abre mão. E é isso, gente. Obrigado. É isso que eu tinha para falar. Dá tempo de alguma perguntinha? Se alguém tiver perguntas, Sim. Você acha que os motoristas que têm muito em massa? É possível, né? Pode optar por várias opções, né? O mesmo motorista ter mais opções, mais assim, 99, os concorrentes. Isso, vocês aceitam isso? A gente aceita e a gente acha que é importante para o mercado. Assim, o motorista, a gente quer ter a preferência do motorista porque a gente é melhor do que os concorrentes para ele, não porque a gente não permite que ele instale dos concorrentes. Então, a gente teve uma situação ao longo do caminho, a maior parte dos motoristas acaba trabalhando com mais de um aplicativo por vez. Às vezes no mesmo telefone, às vezes em 2 telefones. A gente não vê isso como um problema, de forma alguma. O que a gente quer é, na verdade, que os motoristas cada vez mais gostem da gente, acreditem na nossa proposta e tenham preferência sobre a gente. Então, isso é interessante. Se você for perguntar, historicamente, você perguntava para um táxi, putz, o que você prefere? A gente faz essas pesquisas regularmente. 90% dos motoristas falam, prefiro trabalhar com a 99. Então, para a gente é até bom que ele trabalhe com os concorrentes também, porque ele ajuda até a trazer gente que chama pela outra plataforma para a nossa. Hoje a mesma coisa acontece com o 99 Uber. Se você fizer o teste, se você pegar muito 99 Pop ou Uber, pode fazer isso. Você vai para a rua, começa a pegar os carros, pergunta para os motoristas, boa parte fala assim, eu trabalho com os dois. Pergunta qual você prefere. Vão te falar, prefiro a 99. E aí por quê? Acho que um pouco por causa dos valores. Então, ele sente que a 99 trata ele melhor. Cuida mais dele. Não é só uma questão financeira, mas também a gente remunera melhor o motorista, mas a gente realmente se preocupa mais com ele. Ele tem um atendimento melhor, ele tem mais cuidado, ele tem voz ativa, a gente tem interlocução com os motoristas. Os nossos concorrentes não fazem isso. Então ele se sente mais bem tratado, ele se sente mais gente quando ele está usando a plataforma da 99. Mas ele acaba usando as duas porque ele está tendo renda das duas. Então, na nossa visão, conforme a gente vai ganhando mais share e ficando mais relevante no dia do motorista, ele vai acabar desinstalando os outros e ficando com a gente só. Mas tem que ser uma decisão dele, não uma imposição nossa.
para levar o microfone ali para ele. Oi. Desculpa, eu cheguei um pouco tarde, então talvez a pergunta já tenha sido respondida. Só queria saber qual que é o plano a nível de carros autônomos, se vocês têm um projeto para poder criar e desenvolver uma tecnologia própria ou pegar de alguém que já está criando tecnologia de carros autônomos. A gente tem conversado bastante disso. Eu acho que não faz sentido para a nossa empresa tentar entrar no desenvolvimento de tecnologia para isso. Tem um monte de empresa grande fazendo. Então, a gente tem total consciência de que essa revolução do carro autônomo vai acontecer. Acho que vai levar um pouco mais de tempo do que parece. Assim, parece que vai ser o ano que vem e não vai. Não por questões técnicas. Assim, do ponto de vista tecnológico, o carro autônomo já está rodando. São questões mais regulatórias, de aceitação da sociedade, de investimento. É muito caro para ter uma frota e tal. Então, a gente vê isso no longo prazo. Mas a nossa estratégia, muito provavelmente, vai ser trabalhar com algum parceiro que ofereça isso. E aí a gente oferece a rede que a gente tem. Então, assim, vai acontecer, mas vai levar bem mais tempo. Tá bem longe no horizonte ainda. Então, a gente hoje não está muito preocupado com isso, mas provavelmente a abordagem vai ser de parceria e não de verticalização. E uma outra coisa interessante, até teve um post do fundador do Lyft no ano passado, que ele mostrou que por alguns anos, depois que começar a colocar carro autônomo na rua, por alguns anos a necessidade de motoristas vai aumentar muito. Porque é muito provável que por um bom período, 1, 2, 3 anos, os carros vão ser semi-autônomos ou vão requerer que tenha um motorista de apoio para alguma situação de emergência. Então, a gente entende que no longo prazo a função do profissional do motorista vai diminuir, mas no curto e médio prazo vai aumentar bastante ainda. Então, a gente ainda nem chegou nessa fase de aumento, que vai certamente acontecer. Então a gente está trabalhando com essas hipóteses, assim, vai levar mais tempo, certamente vai acontecer. No começo, assim, pegar os próximos 5 a 10 anos, provavelmente vai ser bom para os motoristas, e aí depois que a tecnologia estiver super madura, disseminada, etc., aí provavelmente vai ter menos necessidade de motorista, aí as pessoas vão ter que mudar de função. Tinha uma pergunta ali. Paulo, qual o maior desafio que você tem saindo num prazo tão rápido de 200 para 1.000 funcionários, de forma que esse time continue trabalhando de forma orquestrada? Então, essa é uma ótima pergunta. Eu gosto de dizer que ordem e progresso só coexistem juntos em um lugar no mundo, bandeira do Brasil. Ou você tem um ou você tem outro. Então, se você quer ter super ordem, as coisas não avançam. E se você quer ter progresso, você precisa conviver com um pouco de desordem. Eu acho que o segredo é você conseguir equilibrar, dar um pouquinho de ordem no caos para continuar produtivo. Porque você tem que continuar ágil, tem que continuar tomando muita decisão por dia. Então, o maior desafio é você não engessar a empresa, não entrar naquele ciclo de agora. Antigamente, juntava 3 pessoas ali no cafezinho, 5 minutos resolvia e tocava o barco. Agora não, vamos montar uma reunião do comitê para o mês que vem, putz, aí que quebra tudo. Então, eu acho que o desafio que a abordagem que eu procuro ter é muito parecida com o desenvolvimento de software, que hoje em dia se fala muito de tecnologias ágeis, squads, que você junta uma turma ali e fala, ataca esse problema, depois desmonta e ataca outro. A gente trabalha muito assim na 99. Então, a gente está conseguindo, de uma certa forma, manter essa agilidade. E o Google faz muito isso também, né? O Google fala assim, em vez de ter 10 mil desenvolvedores trabalhando num problema, eles quebram em grupos de 4, 5, 6. E esses grupos mantêm a mesma agilidade de quando era uma empresa pequena. Então, eles quebram problemas grandes em problemas pequenininhos e dão para grupos pequenos resolverem e atacando. A gente faz a mesma coisa. Então, estou falando assim, parece que é super fácil, que é incrível. Não é. Mas eu acho que o caminho é por aí, assim, porque é difícil pacas, realmente. E as pessoas, principalmente quem vem de fora, chega meio que cheio de dedos, está acostumado com mais hierarquia, mais burocracia, mais aprovação. E a gente precisa quebrar isso, porque senão a gente perde o jogo. A gente não pode... tudo que precisa para desandar é a gente virar uma corporação engessada. Então assim, a luta diária é para manter essa agilidade.
muita transparência, então todo mundo sabe de tudo, não tem segredinho, não tem cochichinho de corredor, então as pessoas tomam as decisões sabendo do contexto, entendendo o que está acontecendo, e aí tem que tomar muita decisão, assim. Aí tem aquelas máximas, eu gosto muito do livro da Startup Enxuta, e eu acho que para a imensa maioria das decisões que a gente toma numa startup, é muito mais importante você decidir rápido do que decidir certo. Porque o certo você vai descobrir com o tempo. E se você fica paralisado para tomar decisão, porque você precisa de um relatório, precisa de uma análise, precisa não sei o quê, você não sai do lugar. Então, isso gera uma paralisia absurda. Então, eu acho que o segredo realmente é tentar manter essa agilidade e tentar botar as pessoas novas o mais rápido possível nessa tocada, assim. De, putz, vai lá, faz e tal, barra é alta, o negócio é rápido. E a gente até está redefinindo isso mais ainda agora que está trabalhando com os chineses. Que fizeram um investimento minoritário na 99, mas eles estão muito ativos. E, putz, a gente se achava uma empresa super ágil porque fazia um planejamento estratégico a cada 3 meses, em vez de fazer anual. Os caras lá, assim, se não bateu a meta de manhã, o que você vai fazer à tarde para, no final do dia, chegar no resultado? Isso está sendo muito bom para a gente, assim, é difícil, mas muito rico, assim, porque é uma agilidade, porque você está acostumado a lidar com uma escala que a gente não tem aqui, né? Na China, a Didi faz 20 milhões de corridas por dia. Então, você não tem como fazer esse tipo de coisa se você ficar travando em cada probleminha que você encontra no caminho. Tem que destravar tudo e resolver. Por aí. Joia. Obrigado, gente.